Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tu me chamastes, aqui estou. A liturgia do segundo domingo do tempo comum propõe-nos uma reflexão sobre a disponibilidade para acolher os desafios do reino de Deus e para seguir Jesus. As leituras nos mostram alguns exemplos de como as pessoas discernem o chamado de Deus no cotidiano da vida. Um discernimento autêntico não apenas muda o rumo da vida, mas também capacita a pessoa para levar uma vida centrada em Cristo, como ensina e reza a Igreja. Vocação acertada, vida feliz. Estejamos sempre atentos ao chamado que Deus faz a todos nós. Ele nos chamou a vida, nos chama a uma vida de santidade e nos chama a uma vocação específica na Igreja e na sociedade. Estejamos sempre de coração e ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus e acolher a missão que o próprio Deus nos designa a ir para viver e testemunhar o reino de Deus. Na primeira leitura, apresenta-nos a história do chamado do profeta Samuel. O autor dessa passagem bíblica deixa claro que o chamado é sempre uma iniciativa de Deus, o qual vem ao encontro da pessoa e chama pelo nome. Para a pessoa que é chamada, é pedido que se coloque numa atitude de total disponibilidade para escutar a voz e os desafios do reino de Deus. Desde seu nascimento, o profeta Samuel foi uma pessoa dedicada ao serviço de Deus no santuário de Siló. Em agradecimento pelo favor que Deus demonstrara a Ana, sua mãe, estéril. Mas o serviço do santuário não esgotou sua missão. Antes que Samuel fosse capaz de o entender, Deus o chamou para a missão de profeta. A vocação de Deus, porém, não é coisa evidente. Descobre-se pouco a pouco. 3 vezes Samuel ouve a voz, pensando ser a voz do sacerdote Eli. Este faz Samuel entender que é a voz do Senhor. Então, quando ouve novamente o chamado, o jovem respondeu: "Fala, teu servo escuta." Escutar é a primeira tarefa do porta-voz de Deus. Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viverem de forma coerente com o chamado que Deus lhes fez. O cristão fiel que vive em comunhão com Cristo deve manifestar sempre a vida nova de Deus, aplicado ao domínio da vivência da sexualidade, um dos campos onde as falhas dos cristãos de Corinto eram mais notórias. Isso significa que certas atitudes e hábitos desordenados devem ser totalmente banidos da vida do cristão. A oposição de Paulo à libertinagem sexual não se deve ao desprezo do corpo, mas à estima que ele lhe dedica. O corpo não fica alheio ao elevo do espírito, antes o sustenta e dele participa. Por isso, qualquer ligação vulgar avilta a pessoa toda. O ser humano todo também, o corpo, é habitáculo do Espírito Santo. A pessoa deve ser governada para este fim, do ser humano integral, membro de Cristo, e não ser subordinada às finalidades particulares do corpo. Absolutizar os prazeres corporais é idolatria, e isto é uma mensagem que precisa ser destacada no contexto de nossa civilização. Pensemos um pouco sobre as nossas condutas, nossas atitudes. Temos buscado viver uma vida de santidade, de respeito, de pureza? Pois o cristão fiel é aquele que acolhe os ensinamentos de Deus e faz que esses aconteçam na sua própria vida. Veja, o Evangelho de hoje descreve o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Quem pode integrar a comunidade de Jesus? Na perspectiva de João, o discípulo é aquele que é capaz de reconhecer no Cristo o Messias libertador, que está disponível para seguir Jesus no caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, e que é capaz de testemunhar Jesus e de anunciá-lo aos outros irmãos e irmãs. Segundo o Evangelho de João, foi dentre os discípulos do Batista que surgiram os primeiros seguidores de Jesus. O próprio Batista incentivou 2 de seus discípulos a seguir Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Enquanto se põem a segui-lo, procurando o seu paradeiro, Jesus mesmo lhes dirige a palavra: "O que estáis procurando? Mestre, onde moras?" E respondem:
e Jesus convida: vinde e vede. Descobrir o Mestre é poder ficar com ele. E os empolga tanto que um dos dois, André, logo vai chamar seu irmão Pedro para entrar nessa companhia também. E no dia seguinte, Felipe e outros dois chamam Natanael a integrar ao grupo de Jesus. A primeira leitura aproxima desse relato, o que ocorreu 1000 anos antes ao jovem Samuel, coroinha do sacerdote ali, no templo. Deus estava chamando, mas ele pensava que fosse um sacerdote. Só na terceira vez o sacerdote lhe ensinou que quem chamava era Deus mesmo. Então respondeu: fala, Senhor, teu servo escuta. Amados irmãos e irmãs, vocação é um diálogo entre Deus e a pessoa. Geralmente por meio de algum intermediário, quer dizer, uma outra pessoa. A pessoa não decide por si mesma como vai servir a Deus. Tem de ouvir, escutar, meditar. Que vocação? Para que serviço Deus nos chama? Logo se pensa em vocação específica para o padre ou para a vida religiosa, mas antes disso existe a vocação cristã geral, a vocação para os diversos caminhos da vida, conduzido pelo Espírito de Deus e da qual Cristo é o portador e dispensador. Essa vocação cristã realiza-se no casamento, na vida profissional, na política, na cultura e etc. Seja qual for o caminho, importa ver e se nele seguimos o chamado de Deus e não algum projeto concebido em função de nossos próprios interesses. O convite de Deus pode ser muito discreto, talvez esteja escondido em algum fato da vida, na palavra de um amigo ou simplesmente nos talentos que Deus nos deu. De nossa parte, haja disponibilidade e disposição positiva. Importa estar atento. Os discípulos estavam à procura. Quem não procura pode não perceber o discreto chamado de Deus. A disponibilidade para a vocação mostra-se na atenção e na concentração. Numa vida dispersiva, a vocação não se percebe. E importa também expressar nossa disponibilidade na oração. Senhor, onde moras? Fala, Senhor, teu servo escuta. Sem oração, a vocação não tem vez. Por isso a importância da vida de oração. Quando silenciamos, Deus fala ao nosso coração. Sejamos homens e mulheres de oração. Sejamos atentos à voz de Deus. Portanto, caros irmãos e irmãs, Deus chama pessoas para cumprir uma missão em determinado tempo e lugar. A resposta a esse chamado, no entanto, requer discernimento cuidadoso, implicado no chamado. Vemos isso em Samuel, André e Pedro, os quais, depois de profunda experiência e discernimento, ofereceram a vida integral e gratuitamente ao serviço de Deus. Esse discernimento é o que Paulo espera dos cristãos de Corinto, para que possam viver sua vida cristã em santidade. Todos os cristãos são chamados a um discernimento cuidadoso, para que de modo semelhante ao salmista possam dizer: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se nas redes sociais do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com a verdade do Evangelho. E que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.